A gente vai conversar mais sobre isso, ouvindo agora o Fernando Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes, Band News TV, nessa conexão que é propiciada todas as manhãs pela transmissão do Jornal Gente. Nós queríamos te ouvir sobre isso. A gente sabe que muitas vezes o Trump anuncia e por algum outro motivo ele acaba recuando daquilo que tinha sido anunciado. Mas já tem em conta aí do impacto, isso pode causar um efeito imediato nesse setor da economia brasileira? Como é que vocês estão acompanhando esse assunto? Bom dia. Bom dia, Sônia. Bom dia, Pedro. Um prazer estar com vocês novamente. Bom, Bom dia, o Fernando. conjunto da obra é muito ruim, né? Isso impacta a economia, isso impacta as relações políticas, a diplomacia, enfim. Não tem lado bom nessa história. E é uma medida que, economicamente, ela não se justifica. No geral, antes de falar da indústria têxtil e confecção, o Brasil, nos últimos 10 anos, teve déficit com os Estados Unidos, mais de 90 bilhões de dólares quando se trata de bens. Quando se vai para serviços, e agregando serviços à balança, são 256 bilhões de dólares. Então, não é um país com o qual os Estados Unidos têm problemas na área de balança comercial, pelo contrário. Também é um país que reconheceu nossa independência, o primeiro país, 200 anos atrás. Temos aí, é o maior investidor na economia brasileira. Temos mais de 3.600 empresas norte-americanas investindo ou trabalhando com o Brasil, quase 3 mil brasileiras lá. Então, não há razão econômica para isso. Quanto ao lado da indústria têxtil e confecção, isso afeta diretamente, porque, primeiro, só o anúncio já faz com que os negócios parem e entrem num compasso de espera. De todas as medidas anunciadas até agora contra alguns países em termos de tarifas, o Brasil foi o recordista. Quer dizer, não faz o menor sentido isso. Nós temos nos Estados Unidos é o quarto maior destino das nossas vendas externas e sexto maior origem das nossas importações. É um país que nós vendemos para mercados mais de nicho, com maior valor agregado. Ano passado foram cerca de 68, 70 milhões de dólares. E nós vínhamos trabalhando para conquistar mais espaços naquele país, na medida em que outras taxações em países como China provocaram restrições no fluxo de comércio. Então, há toda uma lógica de proximidade, de suprimento mais próximo, sustentabilidade, tudo isso fazendo parte de uma estratégia de aumentar nossa participação no mercado norte-americano. Tivemos aí recorde de empresas em feiras lá dentro do território dos Estados Unidos. Faremos uma feira agora em setembro, tínhamos fila de espera de empresas para participar. E agora nós vamos ver que o resultado desse anúncio, que já que a medida entrará em vigor, se nada for feito, no dia 1º de agosto. Eu acho que agora é a hora de cautela, sangue frio, chamar os bombeiros e não os incendiários, porque ninguém ganha. Os Estados Unidos é o segundo maior país em termos de negócios conosco, só perde para a China. Se considerar a União Europeia um bloco, aí sim é China, União Europeia e Estados Unidos. São economias complementares no seu fluxo de comércio. Cada $1 bilhão que nós exportamos para os Estados Unidos, com base em análise da CNI, são cerca de 24 mil empregos que nós temos no Brasil, mais de 500 milhões de reais de massa salarial. Enfim, isso não vai trazer prosperidade para nós e nem para os Estados Unidos. E não faz sentido as duas maiores democracias aqui do hemisfério ocidental e entre as 10 maiores economias do mundo, a estadunidense a primeira e nós entre as 10 primeiras, não temos uma relação adequada que promova mais crescimento, mais investimento, mais relações diplomáticas, mais turismo, tudo isso que vem acontecendo. Então, nós só podemos esperar que a diplomacia faça o papel. A diplomacia brasileira é muito competente e não precisamos mais de subir o nível dessa discussão, porque economicamente não faz sentido. Então, nós temos que entender todo esse processo e aí nada melhor do que os diplomatas para fazerem isso.
Fernando, é exatamente o que você falou, né? Porque 50% de tarifa inviabiliza qualquer negócio com os Estados Unidos. E a gente espera justamente que os negociadores, né, possam melhorar aí esse quadro. Como você disse, nossa diplomacia está sempre mantendo sua tradição. A gente espera, conta muito com isso agora. Agora, na sua opinião, Fernando, você que tem muita experiência de mercado, há possibilidade de se buscar novos mercados nesse cenário, se o cenário ficar mantido? Olha, é o que nós teremos que fazer, mas não podemos ignorar o maior mercado consumidor do mundo são os Estados Unidos. Só de varejo de vestuário, nós estamos falando aí de 350 a 400 bilhões de dólares. Os Estados Unidos importou no ano passado algo como 113 bilhões de dólares, é o maior importador. Então, realmente é um mercado que nós, pelo contrário, nós tínhamos aberto conversações com as nossas contrapartes privadas nos Estados Unidos para procurar avançar num bilateral setorial, caminhando para um acordo de redução de tarifas, de facilitação de negócios, dada a proximidade dos países, dado o fato de serem democracias, hemisfério ocidental, tudo isso agora fica em compasso de espera, aguardando aí o desfecho desta imposição de 50% de tarifas. Então, claro, vai se buscar mercados? Vai, mas você não acha mercados, você não ocupa mercados do dia para a noite. Você tem que investir, você tem que conquistar os clientes, você tem que estabelecer uma rede de negócios, você tem que ter representantes, distribuidores. Então, mesmo não sendo o Brasil, apesar de estar entre os 5 maiores produtores do mundo de têxteis e confeccionados, nós não estamos entre os 5 maiores operadores do mercado mundial em exportação e importação. Mas, para nós, faz diferença e é um mercado que a gente vinha investindo para tentar ampliar a nossa participação, tendo em vista as restrições que foram impostas a países asiáticos, notadamente a China. Então, nós temos agora que aguardar. Não adianta querer apagar fogo com gasolina, sangue frio, e esperar de novo que a diplomacia faça o papel que ela sabe muito bem fazer, abrir canais de comunicação. Não é possível que o Brasil seja penalizado dessa forma, com toda a tradição de negócios, de investimentos que nós temos com os Estados Unidos. Então, é momento de acompanhar, ouvir bastante, ver os movimentos que estão sendo feitos. E, óbvio, nós já vamos começar a sentir, a partir de hoje, as respostas dos clientes norte-americanos a esse anúncio. E as respostas, normalmente, elas se dão reprecificando, renegociando contratos, mas ninguém consegue renegociar um contrato com um aumento de 50% de imposto, quando pagaria 10% de imposto, que foi a alíquota imposta no geral para os Estados Unidos, onde estava enquadrado o Brasil. Fernando, como é que é esse fluxo? Conta pra gente, como é que é essa negociação? Há um acordo que é feito hoje, já entra em vigor imediatamente, essas remessas são enviadas automaticamente, ou o acordo é feito hoje, lá para frente, e o que está sendo produzido hoje e exportado foi alvo de um acordo que foi feito há quanto tempo atrás? Só para a gente ter uma noção dessa dinâmica. Normalmente, as exportações, quem exporta trabalha com programação, porque o comprador lá fora ele trabalha com programação até para acompanhar todo o tempo de logística, de coleções, etc. Então, você vai a uma feira como essas e você faz negócios para 30, 40, 60, 90, 120 dias para uma estação. Ok? Então, são pedidos que vão, alguns de pronta entrega, mas uma boa maioria é programado e escalonado. Então, tem pedidos aí para daqui a 4, 5, 6 meses. Esses pedidos, obviamente, eles vão ter que ser rediscutidos se nada mudar. O comprador vai querer falar sobre isso. Os pedidos que vão ser embarcados até 1º de agosto, não, eles vão pagar os impostos que estavam definidos anteriormente, já que as novas tarifas ou a nova tarifa, caso venha a vigorar, começa a valer a partir de 1 de agosto. Então, você compromete o futuro em termos do que já está contratado e compromete o futuro como um fornecedor para além daquilo que já está contratado. São negócios que serão fechados em eventos posteriores, sejam através das feiras, com participação das empresas brasileiras, seja através das vendas diretas, seja através dos seus representantes ou distribuidores. Então, você entra num rol de fornecedores cujo preço pode inviabilizar negócios futuros. Por isso que a gente entende
que é preciso muita tratativa, muita calma, muita discussão, abrir canais para que o pior não aconteça. E o pior que pode acontecer é o quadro que nós temos hoje, com esse tarifaço que realmente prejudica muito e não é correto economicamente. As questões políticas eu não vou entrar no mérito e não quero nem falar delas, mas não há justificativa econômica para isso. O Fernando, a Argentina negocia acordo comercial com os Estados Unidos e boa parte do comércio entre os países pode ter alíquota zero. O que a Argentina está fazendo que o Brasil não fez? É somente aproximação? Você falou que você não vai falar política, mas a aproximação política do Milei e Trump que podem levar esse acordo a sair do papel? Ou a Argentina tem adotado algo diferente do que o Brasil está adotando? A Argentina, inclusive isso que você colocou, Sônia, muito bem, vamos ver como é que isso rebate no Mercosul, porque os países do bloco do Mercosul têm que negociar em conjunto. Existem algumas flexibilidades, mas não dessa natureza. Mas está claro que há uma afinidade grande entre o presidente da Argentina e o presidente dos Estados Unidos, e isso veio até mesmo, aparentemente, como, digamos assim, um contraponto ao que está sendo feito aqui com o Brasil nesse momento. Então, são caminhos distintos, né, nessa ótica internacional, da diplomacia, de proximidade, de amizade, porque obviamente, tem toda essa parte do Itamaraty, dos Itamaratis mundiais, correto? Mas tem também a questão das afinidades, tudo isso afeta as relações dos países. Então, de novo, a Argentina eu li isso ontem, um acordo acho que a Argentina estava abrindo praticamente tudo, isso vai bater no Mercosul, e nós vamos ver como é que isso também tem outros efeitos, porque não é só o efeito Brasil e Estados Unidos, tem outros efeitos, tá? De preocupações de outros países que querem negociar com o Brasil, se não vai haver algum tipo de retaliação, efeitos do Mercosul, como esse que nós estamos falando agora. Enfim, não é algo assim unilateral, ou melhor, bilateral. Eu machuquei um e o outro machucou o outro. Não é nada disso. Isso tem de transbordamentos para outras áreas, para outros acordos, e que realmente é algo inusitado que a gente está vivendo hoje, desde ontem, quando foi feito o anúncio dos 50%. Fernando Pimentel, diretor da Associação Brasileira de Indústria Têxtil, conversou conosco sobre impactos econômicos desse anúncio que foi feito ontem por Donald Trump, que nós estamos repercutindo aqui na nossa programação. Um abraço para você, viu, Fernando? Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Um abraço, obrigado a você, Obrigada, Sônia, obrigado, Fernando. Pedro, tudo de bom.